Opa, agora foi. Tudo certo? Bem, e você? Bem também, graças a Pô, Deus. que bom, cara. Olha, essa semana aqui eu vou te falar. Toda live que eu ia fazer, começava a live, o sinal ia embora. E, em geral, era o sinal do convidado. Tô até feliz, não vou nem falar muito, porque tua imagem tá perfeita e o som tá ótimo. Eu ia perguntar agora, você tá me vendo bem, tá me ouvindo Super bem? bem, super bem. Você me ouve bem também, né? Perfeito, tô te ouvindo bem também, graças a Deus. Tudo certo. Seguinte, vou fazer uma apresentação tua diferente. Possivelmente uma apresentação que você nunca teve, porque não é uma apresentação formal, nem uma Hã? apresentação comum. Vou contar uma história, Tá tá? bom, tá. Ele não sabia muito bem o que fazia, mas fazia, simplesmente fazia. Aos 15 anos, pregou pela primeira vez. É. Lá estava ele pregando sobre o livro de Josué. Seja Aham, forte e corajoso. sim. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Uhum. O garoto continuou fazendo, mesmo sem ter a dimensão do que fazia exatamente. E por causa disso, quando estudava ferramentaria no Senai, a diretora lhe falou: aqui não é uma igreja para você estar falando de Jesus. Aham. Aos 17 anos, cursando engenharia, uma vez ele reuniu 3 alunos para falar sobre a fé. As reuniões continuaram e aos poucos o grupo foi crescendo até chegar a 60 estudantes. O jovem, então, foi chamado na diretoria do curso. Aqui não é lugar para ficar falando de religião, É. advertiu o diretor. Ele começou então a escrever cartas falando de Jesus e as distribuía aonde estivesse. Ele continuava a fazer sem saber exatamente por que era tão necessário fazer, mas ele fazia e insistia. Melhor, sobre essa trajetória. Aliás, o melhor é que quem vai falar sobre essa trajetória é ele próprio. Vitor Azevedo, jovem pastor que tem sacudido as redes sociais. Boa noite, amigo querido. Prazer ter você com a gente aqui nessa noite, nesse encontro. É meu, eu amei essa apresentação, rapaz. Gostoso de ler isso. É gostoso a gente se ver, né, cara? Tô É, feliz. se ver por outras lentes, por outros olhos. Pois é muito bom. Hoje à tarde, quando eu postei que eu estar com você, minha esposa, Luísa, ela falou, ai, que legal, eu amei. Ela amou. Cadê a Luísa? Tá aí? Ele porque Tudo ele não bem? casa. Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Juntos. Amei. Ah, que legal. Bom demais ter vocês aqui. Prazer, Obrigada. prazer, te amo. Escuta, Prazer. deixa eu começar te perguntando. Aquilo que você faz já foi chamado de coaching teológico, de autoajuda, de trabalho de influência digital, enfim, de um monte de coisas. Então, eu queria saber de você, Vitor. Tem tudo isso? Tem tudo isso também? Ou quando você decide fundar uma igreja, o propósito era encontrar um espaço onde você pudesse falar, como eu disse na história, né, sem que alguém ficasse lhe dizendo aqui não é lugar para isso. Ah, olha, eu com 13 anos de idade, Carlos, com 13 anos de idade, foi muito nítido e muito claro o que Deus falou comigo a respeito da minha vida, né? E foi bem interessante, eu estava numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Baipendi, uma mini cidade. Cortou, como é que chamava? Baipendi. Baibendi, cara, eu nem conheço. São Lourenço, Caxambu, tem Baipendi Ah, ali. sei. E eu era um garoto, um menino, e eu estava na casa da minha tia. E do nada, explica isso, que não tem quem explica. Do nada, um menino, garoto, fica com vontade de atravessar a rua e ir na igreja pequenininha que cabia 20 pessoas do outro lado da rua. E eu fui. E tava tendo um culto lá e minha mãe não foi, ninguém foi. Eu tava brincando na rua e vai pedir cidadezinha pequena, tinha uma igrejinha. Eu entrei. Quando eu entrei, o pastor que estava pregando, ele parou de pregar. Olhou para mim, eu tava com a camiseta verde do Brasil.
Olhou pra mim e ó que eu nem sei muito, né, desse negócio dessas profetadas, esses negócios, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: Você de verde que tá aqui, que acabou de entrar, um garoto, menininho, eu tinha entre 11 e 12 anos de idade ali, 13 no máximo. Ele falou assim pra mim: Você vai fazer isso, e começou a falar tudo que eu faço hoje. E eu acreditei naquilo, cara. Eu acreditei de verdade. Eu acreditei real. Tipo, eu lembro que eu tinha um cabelinho grande e eu falei: Mãe, pastor, pregador, escritor de livro não tem cabelo grande, vamos cortar meu cabelo. Tipo, foi a forma que hoje eu sei que não tem nada a ver, né? Mas na época, naquilo que eu tinha cabeça para entender, todo pastor que eu via não tinha cabelo grande, todo escritor que eu via não tinha cabelo grande. Então eu disse: Meu, eu não quero ter cabelo grande também. Cortei o cabelo. Aí para ir voltar para a escola, eu estava de Que férias. igreja que era? Que igreja que era? Era uma igreja, não faço o nome, não faço ideia de nada. Ah, Não faço ideia de nada. Eu já voltei lá e depois de tudo que aconteceu na minha vida, já preguei lá, nessa igreja. É uma igreja bem pequena, cabe umas 40 pessoas, é bem pequenininha mesmo, no interiorzinho. E aí eu lembro que quando eu voltei para a escola, eu falei: Mãe, eu não quero mais usar mochila, porque todos os pastores que eu conhecia usavam aquelas malas de lado, assim. Eu quis encarnar aquilo, eu falei: Não, eu acredito. por algum motivo, perdão por te interromper, por algum motivo, quando você se mexe, o seu áudio some e volta. Eu não Ah, sei se é o seu microfone. peraí. Vou fazer assim, ó. Já sei. Peraí. Pronto. Acho que agora não vai acontecer mais. Pronto. Então foi mais ou menos isso. E aí, Não, e aí, você estava falando que daí, pô, você eu, via pastor, não usava mochila, usava aquela. eu acreditei. Só que o que, que eu pensava? Volto a dizer, eu era um adolescente. Na verdade, criança para adolescência, né? Nem sei direito definir o que eu era. Eu achava o quê? Que eu ia trabalhar muito até meus 30 anos, né? E aí eu ia ter minha casa, minha família, ter uma sustentabilidade e depois ia viver só pregando. Era o que eu achava, né? E aí foi quando eu fui fazer Senai. Então eu entrei no Senai, tomava bronca no Senai direto, porque eu estava lá no torno, fazendo uma peça, e aí a meninada em volta do torno, a Bíblia em cima do torno, e eu falando de Jesus para eles, né? Eu me lembro uma vez que teve uma briga lá no Senai, uma briga, uma confusão, os meninos bateram no outro, e aí eu fui o mediador deles. Foi muito bonito, porque um foi pedir perdão pro outro na frente de todo mundo. E falou assim: ó, eu te peço perdão, porque eu aprendi que Jesus perdoa e tal. Então essa era a minha vida desde sempre. Então assim, eu sempre brinco, eu nunca escolhi isso aqui, né? E do Senai eu fui para a faculdade, e eu não fui fazer teologia, eu fui fazer engenharia. Porque na minha cabeça era o que eu ia fazer. Eu gosto de engenharia até hoje, né? E eu fui fazer Mauá, fica aqui em São Caetano. E tô lá na Mauá, começa um grupo com 3 pessoas. De repente, chega uma notícia em mim: Vitor, o diretor da faculdade está te procurando. Eu falei: não sei, tá te procurando. Vai, vamos lá na sala dele, chegamos lá, ele: ó, não pode mais fazer, estão reclamando, porque vocês ficam fazendo muita bagunça, é muita gente. E era na hora do intervalo, não tinha nada a ver. Eu falava: então, o diretor, é o seguinte, parar de fazer eu não vou. Mas dá para você arrumar isso. Sabe o que o senhor faz? Me dá uma sala. Me dá um auditório para fazer e tal. Enfim, resumindo, hoje a gente já fazem 8 anos, 9 anos que eu saí de lá, a sala tá lá até hoje. A gente conseguiu, e aí o pessoal continuou e tá lá até hoje. Hoje já virou até um grupo que tem cuidado muito bem do trabalho lá. Enfim, uma sala que a gente começou há muitos anos atrás. Então, Olha isso. negócio já não escolhi, me escolheu. E ao mesmo tempo eu escolhi, né? Óbvio. Então, escolheu, não E escolheu. eu imagino que você deve ter ouvido já um monte de vezes. Mas por que ser pastor e ser fundador, fundar uma igreja tão garoto, tão jovem? Nem eu, Que resposta você costuma dar para esse tipo de pergunta? eu queria que Deus me respondesse isso também. É porque aí que aconteceu, com 19 anos eu comecei a pregar. E esse pregar que eu falo, eu já pregava na igreja que eu tinha crescido, pregava na rua, aqui na praça da minha cidade eu fazia várias coisas lá. Então eu escrevia carta, dava carta. Aí eu comecei a vender camiseta. Eu comecei a vender camiseta para juntar dinheiro para dar presente para as pessoas na rua. Então aí eu me lembro a primeira vez que o pessoal foi fazer uma viagem missionária para o Ribeirinho. E aí eu falei assim: olha, eu quero ajudar, eu quero comprar 60 chinelos. E para comprar 60 chinelos eu tenho que vender X camisetas. Fui lá,
fizemos as camisetas, vendemos as camisetas para levar chinelo para lá. Então, era o que eu ia fazendo. E aí eu comecei a viajar para pregar. Então começaram a me ligar de Manaus, começaram a me ligar de Belém, começaram a me ligar do Pará, começaram a me ligar de todos. Eu fui em todos os estados do Brasil. E aí começaram a me ligar para pregar e eu fui. E nisso eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. E na época, Carlos, não tinha esse negócio do YouTube. Eu não lembro de ver alguém no YouTube. Não tinha esse negócio. Eu comecei a fazer. Tem até hoje os vídeos antigos lá. E eu comecei a fazer, o pessoal começou a chamar, eu comecei a pregar. E aí na minha cabeça, eu ia ser um pregador, escritor, ia ter uma editora, ia ter uma escola que eu amo, e meu sonho ainda é ter uma escola fundamental, ensino médio, e uma escola ministerial. Era o que eu queria da vida, era o que eu achava que ia fazer. E aí um dia, terminei de pregar na Poema, lá em Taubaté, igreja que eu amo muito, do meu coração. Também. E aí o Leandro eu terminei de pregar, o Leandro falou para mim, tem uma igreja dentro de você. Eu falei, não, sim, eu amo a igreja. Ele, não. Tem uma igreja dentro de você, você tem que pôr pra fora. Eu falei pra ele assim, Leandro, eu não sou pastor, irmão. Eu não sou ordenado pastor. Ele falou, tem uma igreja dentro de você. E nisso, nessa época que ele falou isso pra mim, a gente já tinha um outro trabalho, toda quarta-feira na escola que eu me formei. Então, toda quarta-feira a gente ia nessa escola, 12:30, para fazer discipulado com quem quisesse, da 12:30 até 1:30, mais ou menos, depois da aula. Então, eu já estava com esse negócio, já estava acontecendo uma coisa diferente. Além das pregações, todo final de semana viajando freneticamente. Né? E aí foi quando ele falou isso para mim, né? Final do ano de 2016. E aí no final do ano de 2017 ele me ordenou pastor e a gente começou aí a pôr amor numa sala com 12 pessoas. 12 a 15 pessoas, mais ou menos. Numa sala da Pietra, uma amiga minha que amo muito, vai casar agora, até por sinal. Começamos a pôr amor na casa dela. A igreja, pra você ter ideia, nem tinha nome. Só que já tinha o Por Amor a uma Vida, que é esse projeto que eu falei para você das camisetas. E eu amava esse nome, Por Amor a uma Vida. Para mim é o nome que faz sentido à minha vida. Né? Para mim tudo é por amor a uma vida. Se for por uma vida, vale. Né? Então uma vida vale mais que o mundo inteiro. Quem pode explicar isso? É inexplicável. A gente não vai conseguir calcular o que é uma vida para Deus. Então, Por Amor a uma Vida funciona. Só que o nome é muito grande e tal. E um dia minha irmã falou, Vitor, Por Amor a uma Vida é muito grande, então a igreja é por amor. E ficou. Né? Então, desde então, a gente começou lá e foi acontecendo. Eu saí da faculdade, obviamente, parei no último ano, acredita? No último ano parei, não dava mais. Ou eu ia empurrar muito com a barriga, ou eu parava de vez, decidi parar e foi assim. E as coisas foram acontecendo. Tem um lance na sua vida que foi na sua casa, né? Quando a sua mãe falou para você, assim, pra você diminuir essa conversa sobre Jesus por onde você estava andando. Na verdade, porque senão ela ia te proibir. Como é que foi esse momento? Como é que foi esse momento para você? Querer falar sobre assunto e as pessoas muitas vezes não entenderem essa necessidade e assim, até às vezes se afastarem. Eu ouvi, eu falo isso, eu estou falando isso para você, estou me lembrando, eu ouvi inclusive de um amigo queridíssimo também, que passou por aqui, o Fabinho Silva, do Novo Jeito, ele falou que viveu essa sensação também, de querer estar falando as coisas que estavam queimando no coração dele e as pessoas assim, se afastarem, né? Com você também foi desse jeito? Eu fiquei meio maluco mesmo, mas eu acho que eu fiquei meio na época. Eu não saía do meu quarto. Eu só sabia ficar dentro do quarto, eu me trancava e eu até conto um pouco disso. Eu nunca me arrependeria do que eu fiz, mas a motivação às vezes era meio maluca, assim, sabe? Eu queria Deus de qualquer forma, sabe, assim. Então, eu me lembro, por exemplo, no ano de 2014, eu não assisti televisão o ano inteiro, não fui no cinema o ano inteiro, e foi o ano da Copa do Mundo no Brasil. E sou apaixonado por futebol. E aí, no final do ano de 2013, eu falei para Deus assim, Deus, vou te surpreender ano que vem, vou te dar de presente, né? Então, e aí ficava assim, VTV. E aí todo mundo assistindo o jogo de futebol e eu no quarto orando. E assim, com muito amor por Deus mesmo, assim, sabe? E aí eu me lembro que uma vez minha mãe falou assim, Vitor, você mora aqui, a gente não te vê mais. Você só fica no quarto, você não sai do quarto. Quando você sai, você tá indo pregar em algum lugar. Você tá o tempo inteiro falando de, a gente não, cadê você? Então, tipo assim, ou você para ou a gente vai fechar a porta do quarto antes de você entrar.
de paixão mesmo, sabe? Paixão por Jesus e por quem ele é e por aquilo que eu estava experimentando dele. Então é uma parte bonita assim da história. E o primeiro culto enfim, da tua igreja, da Por Amor, Hã? tinha 12 pessoas. Hum? Como você falou, né? O espaço emprestado, tal. Vocês usaram até o quintal de uma imobiliária. Exato. Depois foram para um lugar um pouquinho maior, um buffet. Aham. E depois foram para um espaço ainda maior, que vocês chamavam de caixotinho. Isso. Conta pra gente aqui de maneira muito, muito rápida, muito A gente, fácil. Como é que foi esse crescimento? a gente começou com essas 12 pessoas lá. E amigos meus de muito tempo, pessoas que eram da igreja que eu cresci, que já não estavam mais em igreja alguma, pessoas do Senai. Para você ter ideia, cara, sabe quem foi a primeira pessoa batizada na Igreja Por Amor? A primeira pessoa que eu preguei no Senai. Olha isso! Depois de 7 anos. Eu preguei para Uau! o Senai e ele foi a primeira pessoa a se batizar depois que a gente implantou a igreja. Uau! Então é bem legal. E aí desse lugar a gente foi dessa casa a gente foi para uma imobiliária que tinha um belo de um quintal. Amo muito eles, por sinal. Foram muito importantes na nossa vida. Aí de lá teve uma época que a gente até teve que falar, gente, vamos parar de trazer pessoas, a gente não tem para onde ir, né? E aí de lá a gente foi para um buffet. No buffet cabia ali umas 150 pessoas. A gente fazia 2 celebrações. Do buffet a gente foi pro caixotinho, que cabia 300. A gente ficou lá até fazer 4 celebrações. Só que assim, era 4 celebrações com 500 pessoas. Era muita loucura, era doidura. O bairro parava, assim, era uma loucura. E aí de lá a gente foi pro prédio que a gente está hoje. Fez 1 ano que a gente foi para esse prédio. E é interessante, né, que nesse prédio que faz 1 ano que a gente está lá, ficou fechado 6 meses. Então, assim, desse 1 ano ficou fechado 6 por causa da pandemia, em dezembro. Claro. Enfim. E aí a gente está lá agora. E agora a gente está num prédio relativamente grande, né? Cabem umas 1.200 pessoas sentadas. Eu vi as fotos, bem legal, bem legal. Sentados são 1.200, né? Aí o pessoal vai sentando no chão e tal, enfim. Até no dia da inauguração teve que ir policial lá, porque foi uma confusão. O corredor, não, foi uma loucura. O bairro falou assim, o que está acontecendo aqui? Porque São Caetano é uma cidade, você conhece, São Caetano é uma cidade muito para morar, né? Não tem muito essa coisa, não é badalada. Né? De repente, a confusão, aquelas 3.000 pessoas numa fila gigantesca. Foi muito legal, foi muito legal. Que saudade, que saudade. Ó, a gente tá falando aqui, tá falando um pouco de você, um pouco da sua vida. Vamos voltar a falar um pouco da sua vida, das suas inspirações. Então, vamos ter Pinga Fogo, que é a hora boa aqui da live, a hora da provocação. Eu queria falar também um pouco de teologia, um pouco das polêmicas, enfim, um pouco daquilo que envolve tua vida, teu ministério, teu trabalho, né? E eu fico aqui pensando, tem muitas frases suas que são tiradas do contexto. Sim. Aliás, que é uma coisa muito comum nessa era digital, em que as pessoas escolhem, né? Escolhe onde começa o Ctrl+C e o Ctrl+V. É o perigo da internet, né? Eles escolhem onde começa e onde termina o Ctrl+C e o Ctrl+V. Mas uma das frases que você disse e que eu gostaria que você falasse sobre ela foi: Jesus é minha própria chave hermenêutica. Sim. Essa frase é realmente sua? E se o que exatamente você quis dizer com ela? Olha, que Jesus é a chave hermenêutica não é um assunto novo, ele é bem antigo, por sinal, né? Ouvi essa frase a primeira vez de um amigo seu, chamado Antônio Carlos Costa. A primeira pessoa que falou essa frase que eu ouvi foi Antônio Carlos Costa, e quando ele falou isso, me caiu. Eu me lembro exatamente o dia, a hora e onde eu estava. Eu estava sentado numa cadeira na IMOSP, numa conferência Livres, eu me lembro como se fosse hoje a sensação que eu tive, que me dá vontade de chorar agora, dele subir no palco e falar assim: olha, o que eu tô para falar aqui para vocês hoje é sem dúvida. Ele falou assim: eu não sou mais letrado, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais
poético, eu não sou o que falo melhor, mas essa é a mensagem mais importante que você já ouviu na sua... Daquele jeito dele, né? Que ele Daquele jeito, apaixonado. eu ouço aquele cara falar, se você me ver chorando um dia, assistindo alguma coisa, eu tô vendo ele pregar. Ele é de Jesus. Ele é demais. E ele falando, ele começa a falar... Você sabe que eu estava falando ontem, quem estava aqui ontem era o Paulinho Nazaré, que é filho do José Rodrigues, que foi pastor na igreja em que o Antônio Carlos se converteu, se desenvolveu e tal. Esse mundo é muito pequeno. Estava lembrando com ele ontem que eu conheci o Antônio há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 15, 20 anos, uns 20 anos atrás, quando o Antônio, a gente se encontrou, ele encontrou o meu pai, olhou para o meu pai e falou assim, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Aí meu pai parou, falou assim, eu sou pastor por causa da sua influência. Aí meu pai parou, ficou olhando para ele, como assim? Ele falou, eu me converti. O senhor lembra que o senhor foi num encontro em Niterói, num encontro de jovens? Tinha uns 50 jovens lá na igreja presbiteriana Betânia, assim, ele tava lá. Elias, pá. Meu pai falou, eu acho que eu lembro. O senhor lembra que o senhor pregou? Ele falou, não me lembro. Ele falou, pois eu vou dizer para o senhor que o senhor pregou. O senhor pregou isso. E eu era um daqueles garotos que estava lá e que foi lá na frente chorando. Meu Deus! E eu me converti naquele dia e hoje eu precisava dizer para o senhor isso. Olha isso, cara. Olha o que é. Só um parênteses aqui, só para se ter uma ideia do que é a vida da gente. Daquilo que você está fazendo. Porque eu tenho certeza que daqui 15, 20, 30 anos, cara, um tanto de pessoas vão te encontrar e vão falar assim, Vitor, deixa eu te falar. Lembra aquele dia, você não vai nem lembrar, não lembra, aquele dia que você estava lá no Pará, no Maranhão, no Acre. Então, velho, eu tô aqui por causa de você. Legal. Foi com ele que eu ouvi a primeira vez, né? E depois que eu ouvi aquilo a primeira vez, eu fui atrás daquilo. E fui ver o que é isso. O que é Jesus chave hermenêutica? E fui atrás. E me deparei com frases de Lutero, me deparei com ensinos de Caio Fábio. Enfim, o próprio Ed René fala sobre isso com maestria e educação como ninguém. Mas o que mais me chocou foi assim, o Antônio Carlos falou assim, se você lê a Bíblia sem Jesus, você tem um encontro com o diabo. Me chocou absurdamente, eu falei assim, é verdade. E aí aquilo me deixou desesperado. E eu falei assim, eu preciso falar desse negócio, né? Eu preciso falar desse negócio. Eu preciso auxiliar as pessoas a lerem a Bíblia. Porque eu comecei a reparar que o que mais se escuta na internet, principalmente, é versos bíblicos jogados. É fato. E John Stott fala que versos bíblicos jogados não geram um panorama bíblico. Ele até cita, ele fala, um tijolo com cimento e um terreno não é uma casa. Versos bíblicos são panoramas bíblicos. É isso. É ele que diz que a mente bíblica não é aquela que decora versículos, exato, mas sim que pensa com os parâmetros da Escritura. Pronto. Antônio, aqui você vê holocausto com Bíblia embaixo do braço. Claro. Não com Bíblia embaixo do braço. Homofobia com Bíblia embaixo do braço. O que tem, né? Que negócio que é? Eu tava vendo 97, não sei qual que é muito bem da onde veio esse dado, mas eu li um artigo que diz que 97% de guerras tem a ver com livros sagrados. Tem a ver com religião. Tem a ver com crenças. Uhum. E a Bíblia está lá. Então, o que é esse negócio? Entende? E aí eu fui estudar um cara chamado Karl Barth. Não sei se você já ouviu falar. É o homem que dizia que todo crente precisa andar com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal do dia debaixo do outro. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aí eu fui atrás dele. Eu fui ouvir o que ele fala. E aí foi quando eu comecei a entender mais isso ainda. Tipo, ele falando, olha, a Bíblia, ela é um livro. E quando o Espírito Santo vivifica o livro, você come a palavra de Deus. Então, a Bíblia, o nome diz, é biblioteca, é uma biblioteca, é um monte de livros. E aí eu me lembro também de ouvir o Caio falando, se você pega textos de um livro escrito em milhares de anos, diversos autores, e quer fazer uma sistematização dele, você vai montar um monstro. Por isso que tem que ter o espírito do Evangelho e a consciência do Evangelho e quem é Jesus para interpretar tudo. Aí foi quando eu falei a frase que talvez deu um chabu. Eu falei assim, olha, não é a Bíblia que explica Jesus, é Jesus que explica a Bíblia. Pronto.
A Bíblia não acrescenta em Jesus, é Jesus que acrescenta nela. Então, antes de qualquer coisa, ele é. E ele é a expressão exata de Deus. Então, e ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele é o que traz existência e vida a qualquer letra. E eu comecei a falar sobre isso. E aí, aí já viu. Meu Deus, me crucificaram, verei o diabo. Você sabe que eu não tinha noção disso enfim, até te chamar você. Que bom. Pra mim, eu tava tão tranquilo, aí chamei você, cara. E assim, aí comecei a ver uma série de opiniões de gente, onde já se viu, porque agora é assim, né? As pessoas, se você só pode conversar com quem pensa como você 100%. Tudo é polarizado. Porque se você conversar com alguém que não pensa como você 100%, olha, você vai ser. Hoje eu vi mensagens hilárias, assim, olha, cuidado, porque eu pus o nome da live, né? O amor é contagioso. Cuidado, porque a heresia também é contagiosa. Cuidado, e não sei o que mais. É como se fosse uma coisa assim. Exato. Ou seja, a gente não pode, as pessoas não podem conversar mais, inclusive elas não podem debater ideias, inclusive elas não podem debater visões distintas da própria leitura bíblica, né? É como se houvessem os donos da verdade, aqueles que sobem nas bancadas e apontam o dedo, você é isso, você é aquilo outro. E quando Jesus jamais fez isso, né? Na verdade, Jesus só botava o dedo na cara de hipócrita religioso. Exato. E mas o que eu queria te perguntar? No braço do braço. Pois é. O que eu queria te perguntar? Eu queria falar sobre uma palavra que hoje, acho que foi a palavra que eu mais li nas minhas redes, dos críticos, que vem acompanhando você nas redes sociais. Heresia. Uhum. Primeiro queria fazer aqui uma digressão muito curtinha, né? No ambiente católico, o magistério é oficialmente a única instância capaz e oficialmente autorizada a falar de um texto bíblico. Ou seja, somente a igreja pode e deve interpretar um texto. Mas aí a gente vai para o mundo protestante. Por causa da ideia do Lutero do sacerdócio universal dos crentes, e que a gente pode e deve ler a Bíblia pessoalmente, temos muitas interpretações que são interpretações diferentes, que são interpretações muitas vezes até conflitantes dos mesmos textos. A gente não tem a oficial, a única interpretação, como é no caso católico. Né? Nós somos, portanto, a gente não tem essa maneira de ser. Nós somos protestantes. Né? Daí é comum, desde a época da Reforma, no século XVI, se colocar na testa de uma pessoa a pecha de herege. E aí vem minha pergunta. Mas quem é que tem autoridade de dizer quem é e quem não é herege? E como é que você lida com isso? Olha, e ainda te digo que herege é o apelido mais carinhoso que me dão. Se eu te contar os meus, então... Aí você vai dormir tranquilo. Meu Deus do céu. É delicado, né? Mas, cara, olha, primeiro que eu tenho vamos dizer assim, um princípio meu comigo mesmo e com Jesus, é uma coisa entre mim e ele. Eu nunca me defendo. Nunca. Uma coisa é conversar, outra coisa é se defender. Eu converso, mas me defender jamais. Então, eu lido com silêncio e continuo fazendo aquilo que eu acredito e o que minha consciência está me mostrando. Eu creio que eu nasci de Deus, o Espírito Santo mora em mim e que o Espírito nos guia em toda a verdade. Tem os meus mentores, os meus pastores e tem as pessoas que me amam à minha volta, né? Então, eu lido assim. É óbvio que tem hora que machuca, né? Tem hora que é triste, tem hora que fala, poxa vida, ainda mais quando é injusto, né? Quando você não falou o que estão falando que você falou, você não quis dizer o que estão dizendo e ninguém pergunta. Coisas tipo, esses dias atrás mandaram assim pra mim, eu tenho saudade da Idade Média, porque eles matavam os hereges. Putz!
E aí você olha assim, é uma coisa, e assim, você vê sem querer, porque você tá lá e você tá compartilhando e de repente chega essa mensagem. Eu vou te falar. Então, só para você ter uma noção, há uns 3 anos atrás, eu escrevi um texto para um jornal, escrevi um artigo. Eu tenho uma posição que defende uma posição polêmica com relação. Eu sou contrário à redução da maioridade penal. E tem Uhum, uma série de argumentos, até por crer absolutamente, cientificamente, que ela não diminui a violência, enfim, uma série de coisas. uhum, Não é esse o debate. uhum. Mas eu provoquei aquele debate e publiquei o meu texto. Na época que eu publiquei o meu texto, uma pessoa entrou no meu perfil e falou o seguinte: você vai manter essa posição até o dia em que as suas filhas forem estupradas. E eu desejo, sinceramente, que não demore muito. Meu A Deus, minha filha leu, cara. A minha filha leu. E, assim, para você ter uma ideia do tamanho da covardia chega de quem arrepio. se esconde e vomita ódio atrás de teclado. Fecha Nossa, parênteses, aí você toca. Deus, que pesado isso. Não, é uma coisa muito delicada, mas assim, sabe, Carlos, eu tenho sempre tentado abrir o meu coração e a minha consciência com muita humildade com Jesus e com as pessoas que me amam. E eu falo, cara, tá bom, olha, eles estão me chamando disso por causa disso. Então, por exemplo, esse vídeo da Bíblia, né? Que eu falei da Bíblia, enfim, a palavra de Deus é Jesus e tal, e que a Bíblia é uma biblioteca, é o que eu acredito, eu penso assim, eu vejo assim, isso não é uma coisa nova, não é de agora, e não muda o fato da importância sagrada que eu dou à Bíblia. Mas eu paro para pensar nisso, e eu olho para aquilo, e aí eu assisti o vídeo de eu falando, e eu falo, Deus, você sabe do meu coração, fala comigo, como que eu posso fazer isso? Eu não vou negar minha consciência, jamais. Uhum, A consciência não foi criada para ser negada. com certeza. Na verdade, eu penso que a igreja evangélica é como é hoje porque a gente ensinou a negar a consciência. Então, o que os pastores ensinaram? Ó, o seu coração é enganoso. Não escute seu coração, não escute sua consciência, não escute seu interior. Só que a Bíblia diz que o Espírito está no meu interior e que a minha mente, agora que eu nasci de Deus, a minha mente é voltada às coisas de Deus. E que Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: a nossa mente é voltada à vontade de Deus, ou seja, eu não sou mais propenso à carne. Minha mente é propensa à vontade de Deus, eu nasci de novo, né? Então, eu fui recriado, né? É uma regeneração. Então, eu procuro sempre lidar com isso assim. Eu fico feliz com a minha esposa, que ela é nova, nós somos novos. Eu tenho 25 anos de idade. Eu E querendo, sei. eu tô crescendo em rede pública. Tipo, eu tô crescendo em maturidade em rede nacional. E eu tava até conversando com os amigos meus hoje, eu falei assim, cara, sabe o que mais me deixa esquisito? É o seguinte, quando eu falava as coisas que eu considero ruins hoje, as pessoas achavam legal. Hoje que eu tô falando coisas que eu tô criando, gente, é isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Né? Porque, quando eu pregava antes, eu falava assim, ó, a sua renúncia vai te dar unção, você tem que renunciar, você tem que fazer isso para Deus. Deus quer seu sacrifício, Deus quer sua oração e tal. Porque aí, se você fizer isso, Deus faz aquilo, as pessoas gostavam. Hoje que eu falo, você não tem que nada, Deus te deu tudo, agora usufrua e faça isso para o outro, dê isso ao próximo, aí você agora não. Enfim, aí você fica meio. O que está acontecendo? Então eu estou crescendo em rede nacional. Né? Eu sei que tipo assim, o meu crescimento espiritual também está acontecendo em rede nacional. Eu tenho 25 anos de idade, eu nunca que eu vou falar para você, nem com 80 anos eu vou falar para você que eu fechei minha teologia. Imagina hoje. Eu estou crescendo. Hoje mesmo à tarde eu estava conversando com o Ed, falando, Ed, eu quero estudar alguma coisa, o que eu posso estudar? Eu quero aprender. Então assim, eu sei que eu acabo apanhando mais porque eu estou crescendo já exposto, né? E eu fui exposto muito cedo e graças a Deus por isso, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu tenho que lidar com isso. Eu acho que Deus me preparou para isso antes. Então eu sou muito desligado. Eu sou muito desligado. Eu ficaria mal se minha esposa ficasse mal, se ela, mas ela me abraça, a gente chora um minuto ali e depois vamos viver a vida normal. Enfim, a nossa igreja também entende, vê, percebe. E eu acho que tem coisa que é só Jesus que pode fazer, né? Eu não posso convencer ninguém, eu não quero me provar para ninguém. E quando você sabe o que Deus pensa de você, você fica meio em paz com o que os outros pensam. Uhum. E aí eu sigo o conselho do apóstolo Paulo. Vitor, no que depender de você, Tem de paz com todos. todos. Então eu estou em paz com todo mundo.
né? E qualquer pessoa que quiser conversar, eu vou conversar. Mas eu não fico dando muito ibope, não. Confesso que às vezes até sai um pouco para não ficar vendo muita coisa. Nessas 2 semanas atrás eu fiquei uns 15 dias sem nada, porque... Deu um detox. Mas é assim que a gente tem lidado. Mas eu fico feliz por isso, pela minha esposa ser assim, e a gente conseguir passar por isso juntos. A igreja também, a liderança da igreja, enfim, todo mundo entende. E eu lembro até quando deu esse negócio da Bíblia, a gente já marcou uma reunião na semana, já sentamos, falamos, gente, o que a gente faz? Vamos amar as pessoas? Vamos tirar o vídeo? Vamos. É o que a gente crê, mas vamos tirar para amar as pessoas? Vamos. Aí eu também falei assim, ó, e eu acho que do jeito que eu falei ali, eu falei como se eu estivesse na sala da minha casa, e eu não estava na sala da minha casa. Eu acho que precisava de uma sabedoria um pouco maior para falar o que eu falei, como eu falei. Então vamos tirar, né? A gente foi mal interpretado. A gente foi e tirou sem problema nenhum. Então, assim, eu acho que com um coração manso e humilde, você consegue fazer as coisas, você consegue ver as coisas cooperarem para o seu bem. Então a gente lida desse jeito. Essa palavra herege já virou companheira. No capítulo 15 de Atos, tem um registro sobre questões, tem registro lá sobre questões da igreja primitiva, se eles deviam continuar obedecendo os mesmos preceitos antigos da circuncisão, entre tantas outras questões, né? Aí os líderes se reúnem e, segundo o apóstolo Lucas, houve grande debate, quando cada um resolve seguir seu ministério. Tanto que lá em Gálatas, Paulo fala que seguiu o ministério com os gentios e Pedro com os judeus. Faz parte da natureza protestante a divisão e a problematização? Olha, eu acho que a palavra, acho que divisão, eu acho que soa muito dois lados, mas eu acho que a divergência faz. A divergência faz. Mas eu acho que o grande problema, Carlos, é que a igreja ela só se ama no igual. Então, você vê. Isso é impressionante, né? Isso É muito delicado. Então, você não respeita o outro porque ele não confessa a mesma fé que você? Tipo, é esquisito. Então, assim, eu acho que a igreja sempre teve uma divisão. E essa sempre teve, sempre vai ter. Que é a divisão de Atos 13. O apóstolo Paulo está pregando, está dizendo, olha, aquilo que a lei de Moisés, é o texto, estou recitando, aspas aqui, Paulo dizendo, aquilo que a lei de Moisés não fez, Deus fez, perdoando todos os vossos pecados. Todos. Aí a Bíblia diz que o povo judeu enlouqueceu, eles queriam matar o Paulo e o Barnabé. Aí olha só o que Paulo fala assim, ó, já que vocês não se consideram dignos, Paulo falando para os judeus, já que vocês não se consideram dignos de receber vida eterna, Deus fez isso em Cristo, já que vocês não se consideram dignos de receber, vou pregar para os gentios. Então, eu acho que sempre vai ter essa divisão, as pessoas que não se consideram dignas de receber o que Deus deu de graça. Então, a questão é uma só, eu não sou o que sou porque eu conquistei, eu recebi. Mas tem gente, e essa para mim é a divisão dos que creem em Jesus mais obediência à lei, Jesus mais dízimo igual vida abençoada. Jesus meritocracia gospel. Jesus é só a porta de entrada. E foi isso que eu quis dizer quando eu falei que Jesus é a interpretação de toda a Bíblia. Então para mim sempre vai ter esses dois, essa divisão existe. Para um lado, Jesus mais, para outro lado, Jesus sem mais. A gente vai orar? Vai, lógico, mas eu oro porque eu amo meu pai. A gente vai fazer? Vai, porque a gente ama as pessoas. A gente vai... O apóstolo Paulo, olha, trabalhei mais do que todos. Não tornei a graça inútil. Trabalhei mais do que todos. Mas o segredo para mim é o final, Carlos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, eu não torno a graça inútil. E eu trabalhei mais do que todos, mas contudo, não eu. Eu reconheço que o mérito não é meu. Aliás, não tem mérito em mim. Nenhum. Não é minha oração, não é meu jejum, não é minha campanha, não é minha oração. Não é nada, não é meu dízimo, não é nada disso. E sabe o que é mais interessante? Quando você vê a palavra herege no Novo Testamento, herege tem a ver com pessoas que usam da fé para ganhar dinheiro. E você vem aqui na nossa igreja, não tenho nada contra, mas aqui na nossa comunidade, a igreja que eu pastoreio, nem dízimo a gente tem.
Então, assim, é meio esquisito, porque se for para ver o que é herege no Novo Testamento, vamos lá ver o que, que é. São pessoas que se aproveitam da fé, que dizem que Jesus não é o supremo e que usam da fé para fazer dinheiro. Olha, se tem uma coisa que a gente não faz é isso. Pelo contrário, depois que a igreja começou, eu empobreci. Então, assim, tipo assim, não tem nada então, é meio esquisito, sabe? Então, eu acho que a divisão é essa. A divisão é do Jesus mais e a divisão do Jesus sem mais. A divisão do que acredita que Jesus, mais o nosso jejum e oração, salva o Brasil do corona, e a oração do Jesus sem mais. A gente precisa aprender a descansar. A divisão das pessoas que acham que Jesus, mais a minha campanha, salva o meu familiar, e a campanha do Jesus sem mais, enquanto Cristo vive em mim, o texto bíblico diz que eles vão ver o testemunho em mim e vão ser atraídos por ele. Então, para mim, a divisão é essa. Uhum. Tem alguns teólogos, enfim, isso é a história, né? Tá relatado nos livros de história, né? Que alguns teólogos famosos, com formação erudita, acadêmica, alemães, apoiaram o regime nazista. Sim. Teólogos reformados, com erudição, com formação acadêmica, né? Apoiaram também o regime do apartheid na África do Sul. Uhum. Isso é para ficar só em 2 exemplos. A gente podia esticar aqui, mas estou falando aqui do regime nazista e do regime da África do Sul, nada mais anticristão do que esses regimes, apoiado por teólogos densos com sólida formação acadêmica. Uhum. Formação acadêmica, e aí eu fico aqui pensando, né? Formação acadêmica e formação erudita não impedem que grandes expoentes nas suas áreas cometam enormes erros. Deixa eu te provocar, vai. Pode Então, falar. você é contra ou a favor da formação teológica? Olha, hoje mesmo, quando eu te falei, estava conversando com o Ed René sobre isso. Eu não sou contra a formação teológica, eu sou contra determinar e encaixotar Deus. Então, eu jamais estudaria uma teologia que tenta colocar Deus nas 4 linhas daquela teologia, né? Então, é por isso que eu gosto de Rubem Alves. Rubem Alves, ele fala que a maior burrice que o homem pode fazer é querer estudar Deus. Que o máximo que a gente pode fazer é estudar a vida e o ser humano. Deus é Deus. Deus é outro, Calbart disse. Deus é outro, Deus é fora. Então, eu acredito que... O que eu aconselho às pessoas que vêm perguntar para mim? Hoje na igreja a gente tem muita gente que faz e que quer fazer. Eu falo o seguinte, olha, a minha teologia é Jesus. Jesus é a expressão, é Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. Então, eu procuraria uma teologia que não seja determinista. Que não seja aquele negócio, é isso aqui, e aí o cara tá dando aula, e ao invés de falar do que ele concorda, ele tá batendo no outro cara lá. Tipo assim, ao invés do cara falar o porquê que ele acredita nisso, ele tá querendo falar do outro. Então, isso eu não considero ser teologia, isso eu considero paganismo, na verdade. Eu considero isso ser briga de ego, uma arrogância que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas eu considero de importância, sim, a teologia. Eu acho que não dá para viver Deus sem teologia. Estudar sobre Deus, estudar sobre a vida, estudar sobre a ótica de Deus e a vida. Então era até interessante. Conversei hoje com o Ed sobre isso. Então eu sou a favor, mas eu procuraria bem e me aconselharia antes. E também iria bem blindado. Bem blindado. E por uma direção do Espírito. Por uma verdade interior. Não porque, vou fazer porque eu quero. Não, calma. O que você faz? O que isso vai te dar? Eu faria assim, com cautela, né? Não falaria, tem que fazer todo mundo. E ao mesmo tempo eu não falaria, não faça. Não, eu tô querendo estudar. Eu já fiz muitos seminários, vários cursos, pequenos cursos, módulos, enfim. E agora eu tô querendo me entregar um pouco a isso, a esse mundo acadêmico da teologia. Enfim, é o que eu estava conversando com o Ed hoje. Mas eu faria a teologia, como diz Bart, eu faria a teologia sorrindo. E se alguma coisa começar a tirar o meu sorriso do rosto, eu tiraria de perto de mim. A primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 12, o texto, ele se dirigindo a Timóteo, diz: ninguém despreze tua mocidade,
Uhum. Em um mundo como o dele, que era um mundo que celebrava a velhice como portadora da sabedoria, ser jovem, como era o caso do Timóteo, era um empecilho para o Uhum. ministério. No seu caso, como eu falei, né, como eu citei, que começou a pregar ainda adolescente, se tornou pastor muito jovem e ainda é super jovem. Como é que é lidar com isso? Você consegue atrair gente de todas as idades ou o público também é majoritariamente jovem? Legal. É interessante. Nosso Estufinha, que é o nosso infantil da igreja, a gente tem 300 crianças. Então, onde tem criança, tem pai e mãe, né? Então, e ao mesmo tempo, a nossa igreja tem vó, vários avós. Vô. E é muito esquisito quando você vai lá. De verdade. Já teve vez de pessoas irem lá e não saber que eu sou o pastor, a hora que vem falar, mas que horas que vem? Que horas que vem o pastor? Quantas senhoras não me abraçam? Nossa, cada abraço gostoso que eu recebo de algumas filhas. Que mensagem, quanto Jesus, gostoso, que leve. Descobri isso na minha adolescência. Então a gente acaba pegando bastante. Mas eu acredito que o desafio, como você perguntou, eu acho que, para mim, torna isso mais fácil porque eu assumi um compromisso com o progresso. E eu já falei isso para todo mundo que me segue na internet, que é o mais de longe, e para todas as pessoas perto de mim, inclusive a liderança da igreja. Já falei para eles, gente, eu estou em progresso e eu assumo o progresso. E uma coisa que eu falei hoje, amanhã eu vou falar, mas vou falar com alguma coisa a mais ou a menos. Eu estou em progresso, mas eu prometo para vocês uma coisa que eu falo para eles. Eu vou ser fiel ao que eu estiver percebendo de Jesus. O que eu vejo de Jesus, se amanhã eu perceber que tem uma coisa mais parecido com Jesus do que aquilo que eu falei hoje, eu vou mudar para amanhã. Se daqui 5 anos eu perceber que Jesus é a chave hermenêutica ao quadrado, então eu vou falar ao quadrado. Então é sempre um avanço no progresso. E quando você assume quando você assume esse progresso e aceita ele, você não tem aquele ego, aquele negócio de não, eu falei uma coisa, não posso voltar atrás, eu não posso falar diferente daquilo. Eu acho que deve ser difícil. Porque você é muito novo para ter um determinismo tão forte para sua vida inteira. É impressionante como essa coisa da juventude assusta, né? É, Gera preconceitos. E você é, está falando isso, eu estou me lembrando, quando eu tinha a sua idade, eu me formei muito jovem. Né? uhum. Eu saí da faculdade de medicina com 22 anos. Nossa, muito. E depois eu saí da residência com 25 anos. E eu, assim, eu não tinha barba como tenho hoje e tal. Assim, garoto, né? E a minha clínica já ia bem, atendia o pessoal e tal. E aí eu fui fazer o parto. Fui fazer o parto de uma paciente minha. E o marido dela acabou virando meu amigão. Ele, jovem também, ele tinha... Eu tinha os 25, 24, 25, ele tinha 30. A gente Sim, tudo mais ou menos próximo ali, mais ou menos da mesma idade, né? sim. E aí eu me lembro que eu falei para ela chegar e ir para o centro obstétrico, enquanto ela foi indo, sendo preparada e tal, eu e ele, eu fui lá avisá-lo no quarto. Falou, ó, vou lá para o centro obstétrico. Ele desceu comigo, veio a sogra junto. E eu vendo que ela estava angustiada e tal, não sei o que, ele falou, pô, você não podia falar para minha sogra, cara, assim, que você, tudo bem, que você parece jovem e tal, mas você já tem experiência, tá? E aí eu entrei no clima e tal, e falei, olhei para ela e falei assim, olha, a senhora fique tranquila, viu? Que hoje é a primeira cesariana que eu vou fazer, mas eu já vi alguns vídeos e eu já li no livro muitas vezes. Só para Uhum. ficar tranquila que a sua filha está em ótimas mãos. Né? E aí a gente morreu de dinheiro, pelo amor de Deus, não fala isso para minha sogra. Mas Uhum. assim, olhar para a gente quando jovem move essas coisas todas, né? E você ainda é um cara muito jovem, né? Você tem 25 anos, velho. Mas É. se você já tivesse um controle remoto do tempo, se você pudesse ter na mão um controle remoto do tempo, o que você faria diferente hoje em relação a quando tudo começou? Legal, hein? Tudo lá na adolescência? Eu diria assim, Vitor, primeiro, confie na graça de Deus. Deus te deu de graça. Deus não sabe vender. Deus dá. Eu falaria isso para mim. Confie na graça de Deus.
Fixe seus olhos em Jesus sempre. E eu diria, as pessoas vão te decepcionar. Mas Deus não. Então, eu acho que no meio do caminho eu tive que aprender essas três coisas. Por uma boa intenção, eu confiava muito em mim. Eu fazia parte do Jesus mais, sabe? Jejuava mesmo. Onipotente, Meu sabido. caraca, eu fazia tudo que eu podia, raspava a cabeça, porque era vaidade. Então eu fazia tudo que eu podia, já dormi no chão para renunciar à minha cama. E era o que tinha me sido ensinado, sabe? Então eu fiz aquilo com uma boa motivação. Mas a cabeça era assim, se eu orar certinho, quando eu pregar, as pessoas vão sentir Deus. E a motivação era boa. Mas eu diria para mim, me privar disso, isso faz mal. Isso faz mal para nossa alma, para nossa saúde emocional, isso faz mal para nossa vida com Deus, faz mal para nossa visão de mundo. A gente vai começar a medir os outros. Se você acredita assim, você vai achar que aquela pessoa que pegou o coronavírus é porque ela não tem fé. E você que pegou é porque tem, e aí você jejuou para não pegar, não pegou, a outra que pegou é porque não jejuou o suficiente, você vai começar a medir as pessoas por isso. Você vai começar a achar que Deus é favoritista, você vai começar a achar que Deus dá para um e não dá para outro, você vai começar a achar que Deus, ele é o Deus que se move mediante o seu jejum. Então, se o seu jejum é forte, Deus é forte na sua vida. Então, toma cuidado com isso, Vitor, eu diria. Por outro lado, eu diria, confie na graça de Deus. A graça de Deus já te deu mais do que você poderia pedir. Você já tem provisão do Espírito dentro de você. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. Você e Deus são um. Você está dentro de Deus, Deus dentro de você. Não há mais nada a ser feito. Jesus consumou a obra dele. Viva para amar as pessoas. Eu diria isso para mim também e diria, Vitor, faça tudo por todos e não espere nada de ninguém. Tipo assim, faça sem esperar nada em troca. É aquele amor que dá sem esperar nada em troca, é o amor do apóstolo Paulo que diz: o verdadeiro amor não busca os próprios interesses. Então, eu diria, Vitor, tenha relações com as pessoas sempre fundamentadas no amor de Deus, não dando a elas esperando que elas te deem de volta. Só dê, e que essa seja a sua vida. Eu daria esses três conselhos para mim, acho que me privaria um pouco nessa jornada aí, mas tudo bem. Deixa eu te fazer a última pergunta, vou fazer mais pessoal. A gente tem 2 minutos aqui antes do Instagram encerrar. E aí a gente vira, nós vamos para o Pinga Fogo. Aliás, vocês que estão acompanhando a gente, aperta o aviãozinho, chama os amigos, as amigas para participar, faz um print da tela, coloca nos seus stories, divulga, fala, ó, tá rolando um papo, eles estão conversando, tá sendo bom, ou não tá, ou tá me esclarecendo, ou não tá. E a hora do Pinga Fogo é a hora da provocação. Aí vai ficar mais quente ainda. Mas eu queria encerrar com você, nesse minuto e meio que a gente tem aqui. Eu falei da sua avó, da avó Rosa, no post que eu fiz para divulgar, no texto que eu fiz para divulgar essa live. E eu queria que você contasse para a gente qual a importância que ela teve na sua vida. A minha avó Rosa, a gente até brinca aqui em casa, né? Que saudade que a gente tem dela o tempo inteiro, principalmente quando está no meio de uma festa ou no meio de uma formatura. Quando eu me formei no Senai, por exemplo, ela não estava lá. Quando minhas irmãs se formaram na escola, enfim, porque ela era muito alegre. E ela tinha um problema, ela não tinha língua, ela teve um câncer na língua, teve que arrancar a língua, teve que arrancar seio. O médico chegou a falar para ela que ela ia viver só mais um ano, porque ela ia ficar com depressão e ela não ia aguentar viver mais, enfim. Enfim, resumindo, minha avó, mesmo com tudo isso, com todas essas ideias declaradas sobre ela, de que ela só viveu um ano, de que ela isso, que ela aquilo, ela viveu mais quase 20 anos depois da cirurgia, sempre feliz, sorridente, já não podia mais comer. Ela só podia comer coisa líquida. Então, a gente estava comendo pizza, o que ela fazia? Ela vai ficar chorando? Ela, não vou ficar chorando aqui não. Ela pegava a pizza, batia no liquidificador com não sei o que, fazia o negócio, bebia o tempo inteiro dançando. No meio da casa ela dançava, alegre, feliz o tempo inteiro. Então, a nossa avó, ela mostrou pra gente que a alegria independe de qualquer outro fator externo. Que a alegria, ela é uma coisa interior. Né? É uma decisão interior e eu posso rir do problema, eu posso rir da circunstância. Minha avó sofreu muito, mas eu não me lembro da minha avó chorando, eu só me lembro da minha avó rindo. Então, e ela, assim, entre aspas, ela tinha muito motivo para não rir.
Cara do céu, eu não consigo. Assim, eu fico pensando aqui, você está falando e descrevendo, eu não consigo me imaginar numa situação assim, cara. Tem língua acidente, imagina, por causa de um câncer que teve na boca, teve que tirar seio para trazer a pele para cá, já ficou sem seio, e seio para mulher é seio, né? Oh, Enfim, então eu penso que ela, sem dúvida nenhuma, é uma heroína para toda a nossa família. mas eu estava falando, o Vitor, ele é pastor, a igreja dele aqui em São Caetano. E, enfim, é um grande influenciador digital também, mobiliza especialmente a juventude. E a gente está batendo um papo aqui sobre a vida pessoal, sobre teologia, sobre mal-entendidos, sobre heresias, enfim, sobre tanta coisa. Também sobre a trajetória dele, a história dele, desde adolescente, a conversão, a paixão pela pregação, tudo isso. E isso ficou gravado, tá, gente? Isso fica gravado, vai para o meu canal amanhã. Vai para o canal no youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Nos próximos dias a gente também vai disponibilizar no formato de podcast, no Spotify e no Deezer. É só você digitar lá Carlos Bezerra Júnior, tá? Bom, mas aí chegou o momento do pinga-fogo. Hora da verdade. Tô nervoso, então, é o seguinte, eu falo uma frase e você completa. Eu te dou 2, 3 opções, sempre boas. E aí você escolhe uma. Tá? Eu te jogo na saia justa e você escapa. Tá? Sempre respondendo. O segredo do bom pinga-fogo é agilidade e velocidade. Agora, claro, a resposta não precisa ser tão curta que vire monossilábica, mas também não tão longa para virar uma super resposta complexa e tal, e não dá tempo da gente te provocar o máximo que a gente quiser aqui. Tá bom? Fechou. Bora pra cima. Igreja é? Igreja é comunhão. Por quê? O corpo místico de Cristo. Igreja é a somatória dos membros do corpo de Cristo Jesus andando na terra. A vida de Cristo em ação na terra, igreja. Fé é? Fé é crer. Acreditar no que não se vê, saber do que não se pode sentir. E fé, para mim, a fé é isso. Fé é ver o que não se vê. Fé é a arte de ver o invisível. Espírito Santo é? Meu melhor amigo. Bíblia. Bíblia para você é? Bíblia é o livro de Deus. É onde eu conheço a história da semente do meu Salvador. O Cristo que se fez carne em Jesus. O Cristo que é o Cordeiro antes da fundação do mundo se fez carne em Jesus. Eu aprendo isso na Bíblia. Olha, estão reclamando. É mole, o povo está reclamando que a gente está indo muito rápido. Tamo nada, gente. Tamo nada. Depois o povo assiste de novo. Depois vocês vêem de novo. Eu tô nervoso. A Bíblia é isso para mim. É o livro de Deus. O amor contagia por quê? O amor contagia porque todos nasceram para o amor. Por isso, quando se ama, se fala uma linguagem universal. Você não precisa entender a fala do outro, mas a ação do amar, todos reconhecem. Todos nasceram para o amor, por isso que ele é contagioso. Apóstolo Paulo ou apóstolo Pedro? Paulo. Por quê? Eu imagino a raiva de Pedro, Tiago e João. Eles queriam ter escutado Jesus falar: a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas isso foi para Paulo. Paulo disse: eu não aprendi esse evangelho com ninguém. Eu aprendi direto com Jesus. Então, Paulo, sem dúvida. Música. Vineyard ou Hillsong? Hillsong. Por quê? Eu gosto do que eles falam enquanto cantam. Eu acho que é um lugar bem Jesus, Jesus, Jesus nas letras, só Jesus, sempre ele. Acho que talvez é o que mais me encanta na Hillsong. E das bandas brasileiras, qual que você curte? Cristã? Uhum. Felipe Guimarães. Guimarães. Porque ele só sabe cantar uma coisa também. O que me cativa é a mensagem. Quando você fala de Jesus, eu fico cativado. C.S. Lewis ou Brennan Manning?
Ah, não. Me recuso, por favor. Não me faça falar isso. Não, eu consigo. Não consigo. Não, se for escolher Thiago, Pedro, eu escolho. João, eu Paulo, eu escolho. Agora, se é Silas ou Brennan Manning, meu Deus. Tá, vou escolher. Tá, se pudesse sobrar um livro só no mundo. Vitor, Cristianismo Puro e Simples ou Evangelho Maltrapilho? É uma boa, você partiu de uma boa largada, uma boa Eu tive que fazer um jogo aqui. Eu acho que eu boa. deixaria o Maltrapilho. Ah, boa. Ai, mas eu me senti traído, Lewis, agora. Continua. Calvino ou Lutero? Ah, Lutero. Por quê? Ah, obviamente que a gente vê coisas nos dois muito boas, né? Mas eu acho que a coragem de Lutero de dizer, gente, parou. Me matem ou eu não paro de falar. A salvação é de graça. Deus não se compra. Eu acho que essa é a mensagem que tem que estar na boca do cristão para sempre, porque é uma tentação que a instituição sempre coloca para fora. É fazer Deus ser cabível numa troca e barganha. E aí a gente traz o controle para a denominação. Então eu prefiro Lutero. Essa foi fácil. Ó quem tá aqui, ó. Depois, Ah. depois que ela veio aqui, deu um show, inclusive. Ah. Agora virou habituê. Lorena Chaves. Lorena Eu brinco que são as stories. Gente, quem não segue a Lorena precisa seguir. Quando o seu dia estiver triste, quando o seu dia estiver sem graça, estiver cinza, estiver entediado, você vai nos stories da Lorena. Tenho certeza que não tem como terminar as stories dela sem chorar de dar risada. Figuríssima. É uma das pessoas que mais amo, inclusive vai endossar o nosso novo livro. Ela tá escrevendo aqui que te ama. Ó, quem tá aqui também, meu amigo e irmão, Thiago Cruciti. Ó, tá perguntando para você, tá mandando uma saia justa para você. Mandou? Ed René Kivitz ou Silas Malafaia? Ah, você tá... Não, Ed René. Por quê? Não, eu me identifico com o Ed René. Eu colocaria o meu microfone na boca dele. A Lorena brincando aqui que ela é entretenimento. Na verdade, eu até brinco, eu falo que os podcasts do Ed René tinham que ser obrigação. Só que aí não seria evangelho, né? Então não dá. Mas Ativistas. Greta Thunberg ou Malala? Eu não vou conseguir escolher por falta... Eu sei quem são, mas eu não vou conseguir escolher por não conhecer muito bem. Não vou saber escolher. Se tivesse que escolher, sem justificativa. Malala. Vitor, no latim, é literalmente vitorioso. Uhum. Seu nome é uma meta ou é uma realidade? Uma realidade. Realidade. E a gente já tem isso em Jesus, né? Ser maratonista é? Ser maratonista... Ser maratonista é lembrar que podemos fazer coisas difíceis. Treinar ao som do Frank Sinatra é? Isso aí é só Vitor. Entender. Assim, eu tô fazendo um treino de maluco ouvindo numa playlist que tem Frank Sinatra. Eu gosto. Relaxa. O que não falta, o que não pode faltar, que banda não pode faltar na sua playlist? Olha, ultimamente tenho escutado muito Victor Clay. Para mim esse menino é um Golden Boy mesmo, um menino de ouro que tem falado coisas absurdas em suas letras, considero algumas até louvor. Enfim, Victor Clay. Hoje Victor Clay não sai das minhas playlists. Eu gosto também do Justin Bieber. Eu gosto bastante. Uma curiosidade, por causa do dia de hoje. Quase uma piada interna. Perdeu uma noite de sono por causa de um filhote de cachorro é para você hoje... É a minha realidade. É a minha realidade. É o que a gente está fazendo aqui em casa. 3, 4 dias que essa cachorra está aqui em casa. Ela dorme o dia inteiro e quer acordar a noite inteira.
Outro amigo irmão que está aqui também, pastor da PIB lá de Botucatu, amigo irmão, queridíssimo, o Renato Ruiz Lopes. Renato? Tá te perguntando qual é o seu time. Corinthians. Aê, garoto! Esse garoto sabe tudo! É nóis, Carlão, é nóis, é Corinthians, pô. Sabe tudo, sabe tudo. Entendi. MPB ou rock and roll? Aí, ó, falou dela aí, ó. Que coisa linda! Aí, gente, ouviram lá? Ela tava dormindo agora. Aí, ó, dormindo. À noite não dorme, agora quer dormir. Ela só não quer dormir de Se bem noite. que tá à noite, né? Olha isso. Tá mordendo tudo. Tá mordendo o pé do sofá, comendo tênis, Mordendo o chinelo. Já tá. Vai piorar bem, tá? Até os 6 meses vai piorar bem. Oh, Deus, nem me Eu fala. tenho um pinga-fogo. Fala. Luiz Azevedo Iron Man. Luiz Azevedo. Luiz Azevedo a bike, que tá lá fora. Luiz Azevedo. É porque eu tenho uma bike. Eu falo que a única coisa intocável aqui em casa é minha bike. Muito bom. Mas a gente tá falando MPB ou rock and roll? MPB. Quem? Ai. Sabe que... Vou te confessar uma coisa. Eu sou muito ruim com o nome de banda. Eu tenho playlists por segmentos. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco MPB. E clico na playlist e dou aleatório. Então, eu sou muito assim. Então, eu gosto um pouco de cada. Eu gosto de tudo, na verdade. Eu gosto de tudo. É difícil você pôr uma coisa pra eu ouvir que eu falo assim, não gosto. Mas Seu Jorge é bom. Enfim. Tem alguma coisa que você não gosta? Que fala assim, não, isso não dá pra ouvir. Dependendo da letra, né? Eu acho que a minha... Falaram aqui Ana Vitória. Amo Ana Vitória. Pra mim... Lorena Chaves. Eu sou fã número 1, Lorena Chaves. Eu também. Eu sou muito fã. Mas eu acho que assim, eu só deixaria de ouvir uma música pela letra. Pelo estilo, música, eu não mudaria, não. Pizza ou macarrão? Macarrão. A gente já falou um pouquinho disso, mas teve muita gente que chegou agora, então eu vou te provocar de novo. Tá. Ficar orando no quarto durante o Jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2014 serviu pra... Putz, Guila, na verdade foi livramento para não ver o 7-1. Cara, deixa eu te contar que você não vai acreditar. Você acredita que eu ganhei 2 ingressos na noite anterior. O jogo foi numa terça-feira. Mentira, você tava lá. Eu ganhei 2 ingressos. A minha filha, Giovana, ela é fanática por futebol, adora, assim como eu. A gente pegou o carro às 6 horas da manhã, chegamos a 1 hora da tarde em Belo Horizonte, achamos um lugar para parar o carro, foi um tormento, fomos ao estádio e com 20 minutos a Alemanha estava ganhando de 4-0 e metade do estádio estava chorando, cara. Então, assim, esse é o trauma futebolístico da minha vida. Sabe o que eu acho que foi a sua oração, viu? Foi sua oração. Eu tava orando. Eu tava com um fone de ouvido falando, Deus, eu quero o Brasil, Deus. O Brasil. Eu tava orando. Bom, já que você é coringão, Uhum. Parque São Jorge ou Itaquerão? Itaquerão, né? Isso. Coisa mais... É coisa mais linda, eu sou apaixonado. Seu maior ídolo do Coringão de todos os tempos? Do Corinthians? Pô, posso falar pelo menos 3, vai? Claro. Ronaldo, Sheik. E eu vou falar isso pela minha adolescência. O Nilmar, lembra do Nilmar? Se lembro, claro. Nossa, aquele cara. Meu Deus, como eu amava aquele cara. Aquele time também era, meu Deus Nossa, do céu. fantástico. Esses 3. Pra Ronaldo, mim, Casão, Sócrates, Rivelino, cara. É que essa época eu não peguei, poxa. Teves. Meu, enfim, vambora. Bora. Um ponto de vista é? Um ponto de vista. Só um ponto de vista. Mas importa porque é um ponto de vista de alguém, né? Boa.
A polêmica pela polêmica serve para... Eu acho que é uma briga de... Polêmica por polêmica é briga de ego. Não chega a lugar nenhum. Eu acho que existe uma diferença gigantesca, Carlos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber entre debate, conversa e briga, discussão, coisa feia. Embate. Embate. Coisa suja, né? É. Igreja emergente é? Um grito de desespero. Olha o Cristiano Ribeiro te provocando. Caio Fábio ou Hernandes Dias Lopes? Caio Fábio. Por quê? Hernandes Dias Lopes. Ah, amo os dois. Ah, não, ô, gente. Ô, meu coração dói, mas eu amo os dois. Mas eu acho que o Caio Fábio é legal. Eu gosto. Preservar a tradição ou buscar o novo? Olha, eu acho que essa tradição nessa pergunta talvez seja o tradicionalismo, né? Então tem até uma frase do Projota que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, ele traz o novo sem quebrar o velho. Ele não vai desconsiderar, mas ele não vai deixar o novo. Então eu considero isso uma verdade. Eu acho que não é sobre apagar o velho, mas é sobre não virar refém do antigo. Então eu admiro o antigo, mas eu vivo daqui para frente. Então, o que vocês trouxeram até aqui vai servir para eu progredir e não para eu ficar onde vocês ficaram, né? Uma coisa parecida com essa. Você, como jovem da geração millennial, Uhum. conhece os 4 R's: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Uhum. Qual desses R's você menos faz e qual você incorporou? Vamos lá. Reduzir, reciclar, reutilizar e repensar. O que eu mais encarnei, sem dúvida nenhuma, é o repensar. Sem dúvida. Repensar. Agora, o que eu menos faço, talvez seja o reciclar. Uma igreja avivada não pode? Uma igreja avivada não pode ter ninguém para fora. Todos têm espaço. A palavra heresia, no grego, quer dizer originalmente escolha. Então, era considerada heresia uma escolha diferente do padrão. Herege, portanto, é alguém que faz uma escolha diferente do todo. Você se considera, então, um herege? Olha, da massa, sim. Tendo isso como definição, da massa sou, então, o herege dos hereges. Pode colocar. Tem muita gente que eu não quero ser o herege ao contrário, não. Eu quero seguir os passos dessas pessoas. A lei de Deus se resume a? A lei de Deus? Amor. Sem dúvida. A lei de Deus é amar. Pecado é não amar. Você sabe, Oração. essa frase Pode falar, termina, pode falar. Essa frase é Carlos Costa também. Pecado... Tá dando uma falhadinha de novo, viu? O Daqui. microfone. Vai lá. Aí, acho que agora pegou. Oração é ou não é uma palavra composta? Orar mais ação. Sim, eu acho que é uma palavra composta, mas essa ação não pode ser não pode ter por detrás da consciência uma ação, uma obra da carne, uma coisa que eu vou fazer para Deus ouvir minha oração ou algo assim. Não, eu acho que o orar e a ação tem a ver com a ação de falar com Deus e a ação de encarnar o que se ouviu de Deus, né? Porque a oração é mais que falar, a oração é me tornar. Então, eu sempre falo isso, quando eu oro, eu não vou orar para Deus me ver simplesmente. Eu vou orar para mim percebê-lo e encarnar aquilo que estou percebendo. Então, para mim, a ação está no ir orar e no encarnar o que vi depois da oração. Então, sim, composto, mas não é a obra da carne. A diferença entre falar para o jovem e falar para uma pessoa idosa está em? Eu acho que está na linguagem. Eu acho que vale a pena
Antes, vou te falar, isso eu tenho aprendido, tá? É uma coisa que eu tenho aprendido. Eu acho que eu tenho crescido nisso agora, talvez, na minha forma de pregar. Eu tenho crescido no sentido de fazer com que as minhas falas sejam mais abrangentes. Falem com todos e que não deixe ninguém de fora do que está ouvindo. O que a Igreja por Amor tem de antigo é? O Evangelho. O Olha Evangelho. só, o Valdir Zanon está fazendo uma pergunta interessante aqui para você. Você começou a pregar tão cedo, mas tem alguma brincadeira de criança que deixou saudades? Nossa, isso é verdade, olha só. Verdade. Brincadeira de criança que deixou saudade. Me lembrei correndo no prédio brincando de esconde-esconde. A gente falou do que a Igreja por Amor tem de antigo. E o que ela tem de moderno? Cara, eu acho que, como a gente falou de Bart aqui, Bíblia de um lado, jornal do outro, eu acho que o moderno significa em se tornar atual somente, porque a essência, o coração não tem como ser novo, que eu falo de novo que começou agora, né? É novo todo dia porque se renova. Mas a mensagem de Deus é Cristo desde antes da fundação do mundo. Então, de novo não tem nada. Mas de moderno é a forma de se fazer, né? Uhum. Uma difícil. Um livro. Um livro que você recomenda. Aí é o seguinte, é amplo. Um livro que você recomenda, ou um livro que você está lendo, ou o livro que você mais curtiu. Porque livro também tem muito daquela coisa do momento, né? Do momento. Do momento. Ó, vou fazer o seguinte. Vou deixar bem claro. Para mim não trair minha consciência e os meus autores. Eu vou falar do livro que marcou a minha quarentena. Eu li esse livro mais que uma vez na quarentena. Tenho lido ele diversas vezes. E eu leio ele todo dia alguma coisa. Revolucionou para mim, que é o Talmidim, tá até aqui do lado. O azul, né? Que é o segundo. É o segundo. Que é o segundo. O primeiro é o laranja. É o laranja, isso. Esse aqui, para mim, quebrou tudo. Para mim, esse aqui é bruto. E se eu tivesse que falar de um livro hoje para alguém, eu falaria desse. Então, tá aqui. Vitor, um filme. Um filme, A Cabana. Por quê? Eu acho genial. Eu acho genial aquela... Primeiro, eu acho genial Deus ser mulher preta. Pra já dar aquele... meu Deus do céu. Tipo assim... Já chega acertando no queixo. Ou aceita ou vaza, entendeu? Eu acho genial. E aí depois ele vira um pai homem numa hora certa. Tipo assim, agora você precisa de alguém que vai te levar com uma força, com um negócio. E ao mesmo tempo a sabedoria tá fora de Deus ali e chamando o cara pra sentar. Meu, é perfeito aquilo. Eu amo a parte que o cara fala. Pra mim, aquela parte que mais me arrepia, que ele fala: Jesus, por que eu gosto do Papa, eu gosto do Espírito Santo ali e tal, mas por que eu me sinto tão próximo de você? E aí Jesus diz: porque eu sou humano. Tipo, para, velho. Que é isso? Tem umas coisas na vida que eu queria ter feito. E uma delas é eu queria ser o escritor da Cabana. Não, o livro é maravilhoso. Nossa. Não, e você viu a história que ele escreveu para dar para os netos dele de Natal porque ele não tinha dinheiro para comprar presente? Sim. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus, é muito bom. As 5 últimas que são assinatura aqui da live. Tá. Toda live a gente fecha com essas 5 últimas. Tá. Primeira é um personagem bíblico com quem você se identifica e que talvez até você gostaria de ter sido. João, um discípulo amado. Por quê? Porque ele foi o único que foi até a cruz e no final de ter ido até a cruz não se intitulou como aquele a quem não abandonou Jesus, mas como aquele a quem Jesus ama. Então eu acho que ele foi no máximo e não falou dele. Mas no máximo que ele foi, ele expressou que tudo que ele foi e fez é porque Jesus ama ele. Então eu diria que, sem dúvida nenhuma, seria João, porque ele é aquele a quem Jesus ama e é o que eu tenho definido da minha vida. É uma frase do Brennan Manning que eu amo
e que eu tatuei no coração é: defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Boa. Vou inverter. Tá. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Caraca, velho. E pior tá, é o personagem bíblico do Novo Testamento ou da Bíblia inteira? Tanto faz, da Bíblia toda. Ah, da Bíblia toda? Da Bíblia toda. Mas queria ter sido? Eu ia brincar aqui, mas o pessoal vai pegar aquele Ctrl-C, Ctrl-V da parte. Fala o nome, fala uma frase, volta a falar o nome, fala outra frase. Eu ia falar Moisés, por causa da lei, mas. Não, eu nunca queria ter sido Saul. Saul. Por quê? Porque ele era o protótipo perfeito do povo. Era o que o povo pedia. Deus não queria ter feito aquilo. Deus queria ser o rei. E o protótipo do povo era Saul, porque ele era bonito, boa aparência, tudo que o mundo, o sistema espera. E aquilo foi o próprio, enfim, foi o próprio buraco dele. Começou bem pra caramba e terminou consultando a adivinha lá, a pitonisa. Terminou. Perdeu, esqueceu da voz de Deus. Orgulho, arrogância. E eu acho que Ódio. todo ser humano, Adão, tem essa tentação de se tornar um Saul. Achar que ele gosta do meio dele e que ele pode, que ele é e que ele faz. Boa. Acho que Saul me ensina. Boa. Ampliando um pouquinho. Tá. Uma cena bíblica que você queria ter visto ou queria ter participado. Uma cena bíblica que A Luísa tá causando aqui, cara. Tá causando. Tá todo mundo falando que quer conhecer a Luísa. A Luísa causa. Eu tô achando que eu vou ter que trazer ela numa live. Ela falou aqui agora, falou assim: eu não queria ser a serpente. Eu mudei. Pronto, eu queria ser Saul, eu não queria ser a serpente. Não, ela é muito boa. Luísa Rocks. Mula de Balaão, a mula de Balaão. Olha, eu falo, essa criatividade eu não tenho. Eu nem ia pensar nisso. Ai, ai. Mas, bom, a cena que eu queria ter visto, eu não tenho dúvida nenhuma. É o grito está consumado. É aquilo, eu queria ter visto aquilo. Aqueles 3 segundos, está consumado. Pá! O céu ficando preto. Tipo assim. É aquilo. Nossa, aquilo. Meu Deus do céu. Nossa, parou. Ou Jesus em João 20 também entrando, passando pela porta, mostrando a mão, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Boa. Inverter de novo. Uma cena bíblica que você jamais queria ter visto, muito menos ter participado. Eu vou te falar de coração. Você falou, lembrei. Eu tive lá em Israel, no Getsemane. E ao mesmo tempo que eu falava, nossa, como eu queria ter visto Jesus sangrando aqui. E lá eu pensava isso. Não queria, não. Eu acho que eu ia ter um treco. Jesus sangrando deve ter sido uma difícil de ver. E até pro pai, né? Eu acho que essa cena eu prefiro ver só depois, lá na eternidade. Tipo assim, não queria ver na hora ali. Eu ia ficar desesperado. Última pergunta, Vitor. Uhum. Pandemia. Pandemia é? Ai, cara. Olha, pandemia eu acho que ela pode ser duas coisas. Ela pode ser remédio e ela pode ser doença. Eu vou te dizer porque eu falo isso. Nós estamos em pandemia, né? E para muitos ela foi doença, a gente sabe, morreu muita gente, passou de 570 mil mortes no mundo. Meu Deus do céu. Que coisa terrível. Passamos de 70 mil aqui no país, cara. Então, só no Brasil 70 mil. Então, pensa. Morte, coisa estranha, coisa ruim, né? Coisa ruim, coisa feia, coisa escuridão. Mas também teve muita gente que nessa pandemia eu percebi que aprendeu a dar valor para a coisa certa. Carlos, eu não sei, você trabalha com isso mais do que eu. Acho que você tem mais consciência para me responder isso do que eu. Mas me parece que depois dessa pandemia as pessoas começaram a dar mais valor para o ser humano. Me parece. E quando eu falo isso, eu falo pela massa da internet, né? Principalmente.
Então a gente teve muitas situações que eu penso que nunca teriam tanto grito e tanta voz como tiveram num período desse de pandemia. Então eu espero que isso não seja passageiro. Eu acho que na minha própria vida, sabe, Carlos? Eu falo por mim. Eu, quando eu for contar a história da minha vida daqui a um tempo, eu vou passar por esse tempo como um momento onde eu aprendi a sentir o sofrimento humano como nunca tinha sentido. Entende? E parar para refletir na dor do outro e pensar, meu Deus do céu, nesse exato momento tem gente que está enterrando familiar sem poder se despedir. Tipo assim, eu preciso sentir isso, eu preciso estar com... Essa dor é minha também. Tipo, Jesus, ele sabe fazer vinho no casamento que tem festa e Jesus também sabe fazer chorar no velório. Então, assim, é trazer essa realidade do Deus que faz festa e chora. Então, essa pandemia foi isso para mim. Falar. Então, para mim, é meio que até um testemunho pessoal, assim, sabe? Eu vou falar para você, Vitor. É muito sensação. Eu tô, assim como você, eu tô elaborando também. Quer dizer, pandemia é um negócio que surge de repente, pega todos nós desprevenidos, né? Mostra a fragilidade humana, a fragilidade dos nossos sistemas, mostra a fragilidade do nosso sistema, das nossas escolhas, dos nossos valores. Mas a sensação que eu tenho, que eu venho pensando, especialmente nas últimas semanas, a pandemia potencializa sentimentos. O que eu acho? Eu acho assim, que quem é solidário, quem era solidário, quem se importava com o outro, quem era generoso, quem olhava para o outro, com a pandemia potencializou isso. Começou a olhar ainda mais, começou a ser mais solidário, começou a ser mais generoso. Muito bom. E o inverso também é verdade. Pronto, já mudei. Agora já sou isso aí. Cara, é assim. Por que eu venho pensando isso? Cara, porque assim, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa na rua, num ambiente público, sem máscara, aquela pessoa, para mim, só pode ser uma pessoa egoísta. Não é só o fato de ela não se proteger, dela deixar de se proteger contra o corona, mas dela contaminar os outros, dela não se preocupar com os outros, sabe? Ah, não vou acreditar. Você veja, cara, eu sou um cara do ambiente político. Você veja no que se transformou a política, que coisa patética. As pessoas debatendo e discutindo. Cara, político dizendo que remédio que as pessoas têm que tomar. Desde quando o político tem autoridade médica para dizer o que as pessoas têm que tomar ou não têm que tomar? As pessoas politizando a receita médica, politizando o tratamento. Assim, uma loucura. Mas por quê? Porque potencializou toda coisa boa, generosa, humana, sabe, amorosa, gentil, ela veio à tona. E, do mesmo lado, essa coisa desumana, egoísta, vaidosa, egocêntrica, raivosa, também explodiu, né? Eu penso que foi um bom momento para autoexames. Autoexames. Então, peraí. Tipo, cara, as pessoas estão morrendo, entendeu? Então, hoje à tarde, eu recebi, agora há pouco, na verdade, né? Eu recebi a notícia que a minha avó tá com corona. Minha avó tá internada. Sua avó tá com corona? Tá, e deu uma gravada agora à tarde. Né? Eu fiquei sabendo agora, um pouco antes da live. E assim, tipo assim, até então não tinha sido ninguém da minha família, mas eu já tava fazendo esse autoexame há muito tempo. Tipo, Vitor, peraí, Vitor, você é a humanidade. Nós somos um só. C.S. Lewis é monstro genial em falar isso. Se todo mundo voltasse para trás, a gente já tá todo mundo no mesmo lugar. A gente já tá todo mundo dentro de Adão. A humanidade, ela veio de lá. Se a gente fosse voltando, 25 anos atrás eu estava dentro da minha mãe, um pouco mais atrás estava do meu pai, um pouco mais atrás da minha avó, e lá atrás a gente estava no mesmo lugar. Então a humanidade é uma coisa só. Então, peraí. Eu tô sentindo isso com eles? Eu preciso sentir, sabe? Eu preciso sentir. Eu acho que faz parte do evangelho. Jesus olhou e disse: olha, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tipo assim, eu acho que a gente está terminando uma série de 1 João na igreja e eu falei uma coisa que eu vou levar para minha vida. Eu falei assim, olha,
o legal da epístola de João é que ela faz o seguinte: toda hora que ela fala para você de Deus, ela fala, olha, Deus te ama, ela vai falar para você do próximo. Então João começa a falar, Deus ama você, o amor de Deus, aquilo se fez carne, e você começa a meio que querer olhar para o céu. Né? Porque na nossa cabeça, Deus está lá no céu. Só que quando você está olhando para o céu, é como se João abaixasse sua cabeça e falasse assim, não, 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 procura Deus lá não, isso aí é muito abstrato. Deus está no olho do próximo. Então vem João e fala assim, Vitor, como você ama a Deus, ama o próximo. E aí eu falei o seguinte, eu disse, olha, os discípulos a quem Jesus ama são quem tem provisão para responder a pergunta de Jesus pro rapaz que fez a pergunta para ele, quem é meu próximo? E aí Jesus no final fala, quem foi o próximo? Então, quem sabe que Jesus ama, eu sei que Jesus me ama. Então tem provisão dentro de mim para eu ser o próximo de qualquer pessoa. Então, peraí, se o meu próximo chora, eu tô rindo por quê? Então, para mim, essa foi para mim a pandemia. Então eu vejo que isso mudou a minha vida, de verdade. Eu fui muito tocado por Jesus. Eu aprendi muita coisa nesse tempo, comigo mesmo, e só em altos exames. Eu também. Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo sobre todos os aspectos. Tô aprendendo. Irmão. Infelizmente, papo incrível, bom pra caramba. Todo mundo aqui com a gente, mas chegou ao final. Sim. E o final nunca é igual. Até porque os convidados também nunca são iguais. São convidados que a gente perguntando, por que convidou ele? Aliás, tem sempre assim, imagina, na sexta-feira passada, tava aqui o padre Júlio Lancelotti, cara. Foi incrível o papo, foi incrível. Segunda-feira tava meu amigo e irmão, companheiro de equipe pastoral, o pastor Ademar de Campos. Conheço. E por aí vai. Amanhã vai estar aqui a Sara Renata. E por aí vai. Segunda-feira nós vamos discutir com o maior especialista brasileiro, o cara que mais estudou a vida do reverendo Martin Luther King no país, tanto é que ele é professor titular lá de teologia em Colômbia, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É um cara genial, o pastor Raimundo. Enfim, gente de todo tipo, acreditando mesmo no diálogo, na escuta, na diversidade, no respeito e no aprendizado, cara. Eu aprendi pra caramba hoje aqui. Você veio aqui, veio um garoto aqui de 25 anos para me ensinar um monte de coisa. E eu tô feliz porque tô aprendendo, tô feliz porque tô aprendendo com o que as pessoas escrevem. Eu vou vendo, uma pessoa percebe de um jeito, outra de outro. Outra aqui ficou meio brava porque eu falei do remédio. Lembrando que eu sou médico, lembrando que eu estudo essas coisas, lembrando que eu não vou ficar falando aqui o que eu não sei ou o que eu acho, né? Mas enfim, é isso. O que você fala é político. Então, isso. Tudo que você fala é político. É chato. É muito chato. Tipo assim, esse dia atrás você postou uma frase que eu pirei. Eu tirei um print pra ouvir. Solidariedade não é ideológica. Deus, pelo amor de Deus, me deixa ser solidário. Eu sou de Jesus. Para, né, meu? Para! Ser solidário comigo, me deixa ser solidário com o preto, me deixa ser solidário com o pobre, me deixa... É isso! É isso aí. Mas para terminar, nunca termina igual. Certo. E aí, enfim, imagino que você deve ter preparado uma surpresa pra gente aí. Você preparou, senta o pau aí no que você preparou. Bom, eu quando você me disse, né, que enfim, que não terminaria assim e tal, que eu podia terminar de uma forma que eu achasse interessante, eu me lembrei de um texto que eu li do Rubem Alves e que me fez muito bem. Eu li ele nessa quarentena. E aí eu queria ler esse texto, então, pra gente poder terminar. Sensacional. Vou ler. Sensacional. Rubem Alves é um dos meus mestres. Olha que louco. Olha que parentezinho aqui. Tive a alegria de estar com ele algumas vezes e numa delas fazer, na época não era uma live, mas na Câmara, quando eu estava na época eu estava na Câmara, eu fiz uma entrevista com ele, um papo como esse com ele. Você imagina o que foi isso, né? Aliás, vamos localizar isso, cara. Isso aí hoje vale ouro. Meu Deus, ele deve ser muito gentil. Ele deveria ser, né? Gentil, ele é. Uma doçura, cara, uma generosidade, uma presença tão especial, um cara único. Enfim. Eu imagino. Rubem Alves, professor para todos nós. Professor de humanidade, né? Professor de humanidade. Vamos lá, vou ler o texto. Ele fala assim, ó.
Alguém disse que gosta das coisas que escrevo, mas não gosta do que penso sobre Deus. Não se aflijam. Nossos pensamentos sobre Deus não fazem a menor diferença. Nós nos afligimos com o que as outras pessoas pensam sobre nós, pois que lhes digo que Deus não dá a mínima. Ele é como uma fonte de água cristalina. Através dos séculos, os homens têm sujado essa fonte com seus mal cheirosos excrementos intelectuais. Disseram que ele tem uma câmara de tortura chamada inferno, onde coloca aqueles que lhes desobedecem por toda a eternidade e ri de felicidade, contemplando o sofrimento sem remédio dos infelizes. Disseram que ele tem prazer em ver o sofrimento dos homens. Tanto assim que os homens, com medo, fazem as mais absurdas promessas de sofrimento e autoflagelação para obter o seu favor. Disseram que ele se compraz em ouvir repetições sem fim de rezas, como se ele tivesse memória fraca e a reza precisasse ser repetida constantemente para que ele não se esqueça. Em nome de Deus, os que se julgavam possuidores das ideias certas fizeram morrer nas fogueiras milhares de pessoas. Mas a fonte de água cristalina, ela ignora as indignidades que os homens lhe fizeram. Continua a jorrar água cristalina, indiferente àquilo que os homens pensam sobre ela. Você conhece a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? Pois havia um galo que julgava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada batia as asas e proclamava para todas as aves do galinheiro: vou cantar para fazer o sol nascer. Ato contínuo, subia no puleiro, cantava e ficava esperando. Então o sol nascia. E ele então orgulhoso disse: eu não disse? Aconteceu. Entretanto, num belo dia o galo dormiu demais e perdeu a hora. E quando ele acordou com as risadas das aves, o sol estava brilhando no céu. Foi então que ele aprendeu que o sol nascia de qualquer forma, quer ele cantasse, quer não cantasse. A partir desse dia ele começou a dormir em paz, livre da terrível responsabilidade de fazer o sol nascer. Pois é Deus. Pelo menos é assim que Jesus o descreve. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, e a sua chuva descer sobre justos e injustos. Assim, não fiquem aflitos com as minhas ideias. Se eu canto, não é para fazer o sol nascer, é porque eu sei que o sol vai nascer independentemente do meu canto. Fazem assim diferença para nós. Pessoas que têm ideias terríveis sobre Deus não conseguem dormir direito, são mais suscetíveis a terem infartos e serem intolerantes. Pessoas que têm ideias mansas sobre Deus dormem bem, dormem melhor, o coração bate tranquilo e são tolerantes. Aí ele termina assim, ó. Fui ver o mar. Gosto do mar quando a praia está vazia da perturbação humana. Nas tardes, de manhã cedo, a areia lisa, as ondas que quebram sem parar, a espuma, horizonte sem fim. Que grande mistério é o mar. Que cenário fantástico estão no seu fundo, longe dos nossos olhos. Para sempre incognoscível. Pense no mar como uma metáfora de Deus. Se tiver dificuldades, leia Cecília Meirelles, Mar Absoluto. Faz tempo que para pensar sobre Deus, não leio teólogos, leio poetas. Mar cheio de vida incontrolável. Algumas pessoas têm a ilusão que é possível engarrafar Deus. Quem tem Deus engarrafado tem o poder, como na história de Aladim e a lâmpada mágica. Nesse Deus eu não acredito. Não tenho respeito por um Deus que se deixa engarrafar. Prefiro o mistério do mar. Algumas pessoas não gostam do que penso sobre Deus porque elas deixam de acreditar que suas garrafas religiosas contenham Deus. Sensacional, sensacional. Não podia terminar melhor. Texto inspirador para a semana. Sensacional. Sensacional. Esse texto tá salvo no meu, bem na página inicial do meu computador. Esse Muito texto bom. Mudou a minha vida, de verdade. Muito bom. E a julgar pelas manifestações aqui e pela hashtag Luísa na live, eu vou ficar numa dívida com vocês. Não, mas se você fizer uma live com ela, você garante, hein? Olha, a Rachel puxou para ela. Ela já veio com o DNA da Luísa, cachorra. A Luísa que se prepare. Exato. Gente, obrigado por ficarem com a gente até essa hora. A gente até estourou o tempo. Foi bom demais o papo com o Vitor. Um beijo para vocês. Deixa eu dizer uma coisa. A live com o Vitor, tanto a primeira parte quanto o Pinga Fogo,
ficam gravados e vão amanhã para o meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Também estarão, se você digitar Carlos Bezerra JR, Carlos Bezerra Júnior, no Deezer ou no Spotify, você também vai encontrar aí já daqui uns dias, demora um pouquinho mais, em formato de podcast, tá? Mas, enfim, a live fica gravada, sempre perguntam isso pra gente, ela fica gravada, pode participar, pode mandar pros amigos. Aliás, vai lá, assina o canal, eu tô virando youtuber agora, entendeu, Vitão? Eu tô virando youtuber. Assina o canal, aperta o sininho, entendeu? Tem novidade todo dia, tem convidada boa todo dia. E aí, quanto mais vocês assinarem o canal, maiores as possibilidades da gente trazer a Luísa aqui para ela causar geral, entendeu? Muito bom. Vitor, cara, a você, meu velho, minha gratidão intensa, minha gratidão enorme. Obrigado. De verdade. Pelo carinho, pela sensatez, pela sensibilidade, pela humildade, velho, por participar, por ser quem é, se colocar da forma que é e vir aqui, não ter medo de nada, sabe? Com um único compromisso. Compromisso de estar bem com a sua própria consciência e ouvir a voz de Deus através da sua consciência. Então, eu quero que você saiba que você tem meu carinho, recebe meu abraço. Beijo para você, beijo para a Luísa e que vocês estejam muito bem nesses dias. Carlos, obrigado. Eu fico muito honrado de participar. Fiquei muito feliz com o seu convite, de verdade. Me senti agraciado. Recebi um abraço com o convite, obrigado. E estou aqui. Obrigado por me fazer ser escutado. E te ouvir também é muito bom. E saber que tem alguém aí compromissado com as pessoas e com fazer o bem. E com, enfim, governar para as pessoas e abraçar as pessoas. E como eu te falei aquele dia, né? Primeiro contato meu com você foi bem interessante. Eu nunca esqueço. E eu nem sabia que existia muita coisa que você falou. Então é muito bom pessoas como você que traz a nossa consciência que o mundo é mais que a nossa bolha. E que tem muita gente fora da nossa bolha precisando daquilo que a gente tem de sobra aqui dentro da nossa bolha. Então, obrigado pelo seu trabalho, pela sua vida, sua esposa. Não conheço ela, mas só escuto coisas maravilhosas a respeito da sua esposa. É braba. Imagino. Fica aqui o meu abraço nos dois, nas filhas, enfim. Obrigado por tudo. Me senti muito honrado de estar aqui. Valeu, mano. Beijo pra vocês. Pessoal, beijo pra vocês. Amanhã, 9h30 da noite, o encontro é com a Sara Renata. Espero vocês. Beijo grande. Cuida, Vitão. Beijo. Beijo.